Nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 14. Apenas o versículo 1 e o versículo de número 2. Você me ajuda aí? Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 14, versículo 1 e 2. Todos acharam, irmãos? Diz assim o texto bíblico: E dali 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais, os sacerdotes e os escribas buscavam como o prenderiam com dolo e o matariam. Mas eles diziam: não na festa, para que porventura não se faça alvoroço entre o povo. Curve sua cabeça. Senhor Deus, diante de Ti estamos. Hoje é um culto de ceia. Oh Senhor, que o Senhor venha falar em nossos corações. Que a nossa adoração suba como um cheiro suave. Que o Senhor venha nos orientar nessa noite, através da sua doce palavra. Assim te agradecemos e louvamos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, irmãos. Esse Evangelho de Marcos, ele foi escrito, direcionado aos irmãos romanos que haviam aceitado a Jesus como seu Senhor e Salvador. E esse Evangelho, ele apresenta a Jesus Cristo como o servo sofredor, mas fiel. Nem o desprezo, nem afastariam Jesus do seu propósito. Nem o desprezo, nem a rejeição faria Jesus desistir do seu propósito, desistir da missão a qual o próprio Deus havia declarado. Que a Bíblia fala que não foi o segundo plano, não foi porque o plano A deu errado que Deus tinha um plano B, nada disso. O plano A era Jesus, antes da fundação do mundo seria entregue, porque Deus sabia que o homem voltaria para trás, que o homem pecaria, o homem perderia o jardim. E esse Evangelho de Marcos é direcionado a nossos irmãos de Roma, os novos convertidos de Roma, a qual estavam passando por dificuldades, perseguições, por causa do Evangelho, por causa da sua aceitação de Jesus como o Senhor e Salvador. Por isso que esse Evangelho, ele é o único que vai frisar mais os milagres de Jesus. Ele não tem muitas parábolas. É um evangelho que ele fala muito dos milagres de Jesus Cristo. É um evangelho que ele foi escrito para fortalecer os irmãos de Roma, fortalecer os irmãos que estavam passando por tribulações e passando por grande dificuldade. Esse evangelho, Jesus declara por várias vezes que ele seria entregue, que ele seria traído, mas que ele ressuscitaria no 3º dia. Então Jesus, com a intenção de fortalecer os irmãos, esse evangelho com a intenção de fortalecer esses irmãos, ele foi escrito. E após Jesus ele instruir os seus discípulos acerca do princípio das dores de parto, a princípio da grande tribulação, Jesus ele explica sobre a sua volta,
E depois ele finaliza o capítulo 13 dizendo sobre a vigilância, que nós precisamos estar vigilantes nessa terra, ao nosso caminhar, a nossa vida, a nossa conduta nessa terra é em vigilância. E esse texto que nós lemos, ele se desenrola numa cidade chamada Betânia. Os sacerdotes, os escribas, os religiosos da época, eles estavam tramando como matariam Jesus, como eles pegariam Jesus no estreito, na curva, e como mataria, mas eles tinham que ter cuidado para que não tivesse alvoroço ao meio da cidade. A Páscoa, estava alguns dias da Páscoa, a Páscoa e a festa dos pães asmos, eram as festas mais importantes de Jerusalém, aonde judeu do mundo inteiro, ele se dirigia a Jerusalém para prestar o culto. A Páscoa é como o nosso 7 de setembro para os judeus. Se comemora a libertação, a saída do Egito, a sua peregrinação pelo êxodo. Os pães asmos simbolizam as dificuldades do êxodo, que eles comiam pão sem fermento, pães com ervas amargas, para que eles nunca viessem a esquecer do sofrimento que eles tiveram enquanto eles estavam escravos. Ai, se cada um de nós lembrasse dos nossos sofrimentos lá fora, antes de aceitarmos a Jesus pela fé, para que nós nunca retrocederíamos. Se a gente lembrasse a todo tempo, da onde Ele me tirou, da onde Ele nos tirou, da onde Ele nos salvou, se a gente relembrasse todo o tempo isso, ninguém retrocederia. Então a festa dos pães asmos fazia essa lembrança do sofrimento do povo de Deus quando eles estavam no Egito. E a Páscoa simbolizava a libertação, quando Deus ele tira o seu povo amado, o seu povo querido, Ele tira, Ele resgata com mãos fortes, faz abrir o mar vermelho e atravessa o povo em segurança e seco. Ai, meus irmãos, se todos nós lembrássemos disso, o que nós éramos no passado, tantos livramentos que Ele nos deu, a gente nem merecia, nem o conhecia, mas Ele dava tantos livramentos para nós, porque pela sua onisciência, Ele sabia que hoje, dia 25 de junho, você estaria aqui, com as suas mãos erguidas, adorando, bendizendo, glorificando e exaltando o seu nome. Quantos se lembram do lixo que Ele nos tirou, da obra que Ele fez em nossas vidas, a sua maravilhosa obra. Interessante que nesse texto, enquanto que aqueles que deveriam zelar pelo culto, pelas escrituras, eles estavam tramando para matar Jesus, por inveja. Mas eu acho interessante que do outro lado da cidade, do outro lado da cidade existia uma família que queria honrar Jesus, que preparou um jantar para Jesus, celebrando, entendendo, compreendendo que Ele é Deus, Ele é o Senhor. Quantos aqui nessa noite compreendem e entendem que Ele é o Senhor, Ele é Deus, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo? É esse entendimento que nós temos que ter ao sentar a essa mesa. Quem nós éramos, o que nós somos. Ele nos devolveu a dignidade, Ele nos devolveu a hombridade, Ele nos arrancou do reino das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele chama a gente de príncipe e princesas. Nós somos pequenos cristos, vocês são princesas, vocês são príncipes.
E esse texto ele se desenrola, faltando alguns dias antes da Páscoa. Uma família queria honrar a Jesus, enquanto uns tramavam para matá-lo, outros queriam honrá-lo. Jesus amado por uns, odiados por outros, acolhido por uns, perseguido por outros. Mas nesse texto ele vai nos dizer, o versículo de número 3: e estando ele em Betânia, assentado à mesa em casa de Simão o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito bom preço, e quebrando o vaso lhe derramou sobre a cabeça. Essa mulher, no texto de Marcos não diz quem era essa mulher, o nome dessa mulher, mas se a gente pegar alguns textos paralelos, a gente vai entender que essa mulher era Marta, é Maria, irmã de Lázaro, o grande amigo de Jesus. A primeira vez que nós vemos Maria aparecer no texto bíblico, ela está aos pés de Jesus para aprender. A segunda vez que ela aparece em textos bíblicos, ela está ao lado de Jesus para chorar. E agora ela está aos pés de Jesus, ao lado de Jesus, para agradecer pela ressurreição do seu irmão Lázaro. Eu não sei qual é o motivo que te trouxe um dia levantar as suas mãos. Foi para aprender acerca de Jesus, foi para chorar aos pés de Jesus, ou você está aqui para agradecer por todos os seus benefícios? Se você tem motivo para adorar, para agradecê-lo igual Maria, adore a Ele nessa noite. Lembra dos pecados, da onde Ele nos tirou, dos males que Ele nos salvou, e hoje você está aqui para agradecer a Ele por todos os seus benefícios. Hoje, quem está ligado no culto entendeu que hoje Deus está falando sobre adoração. Do início até o último louvor, hoje Deus está falando sobre adoração. Eu quero te perguntar nessa noite, não deixe nada te distrair, meu irmão. Como é que está a sua adoração? Como é que está a minha adoração? Como é que está a nossa adoração? Deus, Ele se movimenta. Tem um louvor que diz: Deus se movimenta pelo som da adoração. Não é isso? Nós temos a capacidade de entristecer o Espírito Santo, mas nós também temos a capacidade de alegrar o Espírito Santo. E quando a igreja, quando nós estamos em um processo de adoração, num culto como esse, celebrando a ceia do Senhor, o Espírito Santo, Ele capta a minha e a sua adoração. Com Deus não tem fingimento. O Espírito Santo é aquele que nos sonda, aquele que sonda o interior do nosso corpo, até as profundezas da nossa alma, até a divisão da alma e do Espírito. É Ele que sonda. Ele pega a sua adoração e leva até diante de Deus. Não adianta a gente entrar aqui e fingir, meu irmão. O Espírito Santo, Ele sonda, Ele está te sondando nessa noite, e Ele quer saber como é que está a sua adoração. Como é que, de que forma nós estamos adorando a Ele? A sensibilidade do Espírito Santo, Ele é tão sensível, que quando a gente o entristece, Ele se retira de nós.
Mas quando a gente faz com que Ele se alegra, Ele se aproxima de nós. Quando a gente está triste, caído, Ele se aproxima de nós. Às vezes não sabemos nem como pedir, nem como orar, mas Ele intercede por nós diante do Pai, com gemidos inexprimíveis. Como é que está a nossa adoração? Uns expressam a sua adoração chorando, outros expressam glorificando, outros se expressam quietinhos, mas outros não conseguem adorar. E hoje Deus, Ele colocou uma palavra no meu coração para que nós voltemos a adorá-lo. Lembra daquela passagem da figueira que Jesus amaldiçoa? Ele vê uma figueira cheia de flores, de folhas, verde, parecia abençoada. Jesus, Ele vai até aquela figueira e não acha fruto. Ei, Ele não quer olhar para você e ver somente aparência. Ele quer olhar para mim, para você e achar fruto, achar adoração. Porque Deus, Ele se move pela adoração. Não adianta enganar, Ele se move pela adoração. A atitude dessa mulher chamou a atenção de Jesus. Será que a forma que nós estamos adorando, nós estamos chamando a atenção de Jesus? A forma que nós nos relacionamos com a cruz, será que nós estamos chamando a atenção de Jesus? A forma que nós nos relacionamos com Deus e a sua obra, será que está chamando a atenção de Jesus? Os soldados romanos, eles queriam entretenimento, eles queriam as vestes de Jesus, mas não queriam Jesus. Queriam as bênçãos, queriam os benefícios, mas não o relacionamento. Será que a gente quer somente os benefícios da cruz? Ou a gente quer o relacionamento com aquele que morreu na cruz? Os soldados romanos queriam os benefícios da cruz de Cristo, queriam as suas vestes, que eram de linho puro, finíssimo e caro. Eles tiraram sorte para ter as vestimentas de Jesus, mas eles não queriam reconhecer Jesus, eles não queriam se relacionar com Jesus, só queria passar o tempo. Para ele era tudo brincadeira. Meu irmão, que tipo de adoração hoje nós estamos dando a Deus? Ao se dirigirmos para um culto como esse, um culto de celebração, de ceia, o apóstolo Paulo vai dizer, o Rodrigo leu, examine-se o homem a si mesmo, o que nós estamos dando para ele? Será que nós estamos dando o melhor da nossa adoração? Será que nós estamos dando o melhor do nosso tempo, o melhor do nosso vigor a ele? O que nós estamos dando para ele? Pilatos reconheceu a inocência de Jesus, mas não queria a responsabilidade, não quis se envolver com Jesus, acabou cometendo suicídio. Teve uma oportunidade na sua frente, o consumador da nossa fé, o príncipe da paz, o maravilhoso conselheiro estava à sua frente, mas ele não quis se relacionar com Jesus. Quantos estão dentro da igreja, meus irmãos, mas não se relacionam mais com Jesus? Querem os benefícios de Jesus, mas não querem o compromisso com Jesus, não querem se relacionar com Jesus, não querem se relacionar com a obra de Deus. É culto de ceia, é um culto de reflexão. Qual é o nosso relacionamento com a cruz? Qual é o nosso relacionamento com Ele? O que nós estamos oferecendo a Jesus? Às vezes nós somos igual à geração de Malaquias, irmãos.
A geração de Malaquias, eles ofereciam, eles eram obrigados a levar o sacrifício até o altar. Mas eles ofereciam sacrifícios que não tinham valor, Kleber. Eles levavam animais que eram doentes, mancos, coxos. Não serve para mim, eu vou dar para Deus. Eu vou dar a sobra para Deus. Será que nós estamos dando o nosso melhor para Deus? Eu não estou cansado, eu não vou adorar. Eu estou com dor de cabeça, eu não vou adorar. Eu estou com isso, estou com aquilo, eu não vou adorar. Eu estou trabalhando muito, eu não vou adorar. Tem aniversário hoje, eu não vou adorar. O que nós estamos dando para Ele? A sobra. Quando eu estiver descansado, ei, irmãos nossos trabalharam no sol do meio-dia para que o Evangelho chegasse até nós. E hoje nós vivemos o Evangelho light, um Evangelho sem renúncia, um Evangelho sem sacrifício, um Evangelho que não dói. Que geração nós somos? Será que nós somos a geração de Malaquias? Eu vou dar a sobra para Jesus. Quando eu estiver com vontade, eu vou adorá-lo, eu vou bendizer, eu vou reconhecer. Será qual é a nossa prioridade? O que é a prioridade em nossas vidas, meus irmãos? Nós estamos aqui hoje reunidos para relembrar todo um trajeto, tudo aquilo que Ele conquistou. Se você está aqui hoje, você não está aqui por minha causa, você está aqui porque um dia alguém pregou o Evangelho para você. Um dia você reconheceu que era pecador, um dia você reconheceu que era necessitado, um dia você reconheceu que sem Ele você não é nada. O que você está dando para Jesus? O que nós estamos dando para Ele? Senhor, me abre a porta de emprego, me dá um emprego, me dá isso, me dá aquilo. Deus vai lá e te abre a porta. Agora não vai porque está cansado. Eu vou falar tudo, irmão. Agora não vou porque esse serviço é muito cansativo. Eu fico de pé o dia inteiro, eu não paro o dia inteiro. Meu irmão, lá em São Paulo a gente acorda às 5 horas da manhã para ir trabalhar, para entrar às 8 no serviço. Sai às 6 horas, 7h30, está todo mundo lá no culto. Hoje nós trocamos a adoração por coisas tão banais. Será que nós não estamos trocando a nossa adoração pela internet? Ficamos tantas horas no WhatsApp, no Facebook, mas não conseguimos adorá-lo, não conseguimos orar, irmãos. Isso é a adoração que nós estamos dando para Ele. Ficamos até 2 horas da manhã no WhatsApp, mas não conseguimos dobrar os joelhos e ficar 10 minutos orando e conversando com aquele que nós iremos precisar todos os dias. Que tipo de adoração, Crislane, nós estamos dando a Ele? No versículo 3 vai dizer que uma moça, Maria, ela chega por trás de Jesus e com um vaso de alabastro, com nardo puro, caríssimo, ela chega por trás de Jesus e derrama sobre a sua cabeça. O nardo, por ele ser muito caro, ele não tinha em Israel. Ele vinha do Himalaia, nas árvores secas do Himalaia, e vinham transportados em camelos, e ninguém conseguia comprar um vaso de alabastro com nardo puro. Hoje ele estaria por volta de 13 mil reais. Aquele nardo, aquela substância era comprada de grama em grama. 1 grama de nardo valia 300 denários, que consistia num dia de um trabalho de um trabalhador comum. Você pega seu salário, divide por 30, o que der é a grama do denário, é a grama do nardo. Experimenta fazer isso.
A Bíblia vai dizer que ela vendeu, ela tinha 300 denários de nardo puro. As meninas, as moças do Oriente Médio, da Palestina, elas compravam esse nardo de grama em grama. Elas iam ajuntando num vaso de alabastro, um vaso de barro. Elas iam colocando lá, comprando, quando pudesse ela comprava uma grama, depois um outro mês ela comprava 2 gramas, conforme as suas condições. Sabe para que elas compravam isso? Para o dia do seu casamento, para as suas núpcias. Mas a adoração dessa mulher, ela chamou a atenção de Jesus, porque ela abriu mão de um sonho para viver uma realidade. Ela abriu mão de um vaso de alabastro cheio, que era preparado para ela nas suas núpcias. Ela abriu mão daquele vaso, derramou sobre Jesus, como forma de gratidão. Ei, meu irmão, você tem sido grato a Ele, você tem honrado a Ele, o que você tem dado para Ele? Será que nós temos renunciado por causa dEle? Ela não abre mão, ela abre mão do seu sonho para viver uma realidade, dar o melhor para Jesus. Muitas vezes nós somos tão egoístas, irmãos, e nos esquecemos de todos os benefícios que Jesus ele fez. Quantas vezes você se encontrava em depressão, ansiosa, e as boas mãos do Senhor estavam sobre a sua vida quando você clamou a Ele? Quantas vezes você pediu por socorro, Ele te socorreu? Quantos livramentos de morte Ele nos deu? Quantos livramentos Ele te deu hoje? Ontem eu estava com a minha esposa vindo para a igreja. A gente veio ver a obra aqui, como é que estava, se não estava vazando. Eu estou ali na rua Tobias Barreto. É Tobias Barreto? Tobias Barreto ali? Acho que é Tobias Barreto, se eu não me engano. Eu estou vindo com o meu carro. Do meu lado esquerdo tinha um senhor de bicicleta. Ele estava andando na guia assim, ó. E eu olhando, eu vi, eu peguei o meu carro, a velocidade já estava quase emparelhando com a sua bicicleta. A hora que eu estava me aproximando, eu vi a bicicleta cair. E ele ia cair com a cabeça debaixo do carro. Quando eu percebi que ele ia cair, eu tirei o carro rapidamente assim, passou uns 5 centímetros da cabeça daquele senhor. Chegando mais na frente, eu glorifiquei a Deus. Obrigado pelo livramento, Senhor. Como eu ia provar que aquele senhor caiu? Vinha vindo um motoqueiro atrás, ele olhou, ele parou, ele falou: rapaz, aquele velhinho nasceu de novo. Eu falei: ainda bem que você estava atrás de mim, porque se acontece alguma coisa eu teria uma testemunha. Aí parei mais na frente e esperei aquele senhor chegar. Ele se chegou perto de mim, eu olhei para ele e eu falei: o senhor viu o livramento que Deus lhe deu? Ele falou: não, você não teve culpa não, fui eu que caí. Eu falei: não estou falando disso, eu estou falando que Deus te deu um livramento. Será que o senhor não é capaz de enxergar isso? O livramento, não estou falando se quem tem culpa ou não. Quantas vezes, irmãos, Deus te deu livramentos, e como que a gente retribui esse livramento? Será que estamos dando o melhor para o Senhor? Melhor da nossa adoração? Melhor do nosso vigor? O melhor de mim? Será que nós estamos fazendo a obra do Senhor para sermos salvos, ou porque nós estamos salvos? A gente não faz a obra do Senhor, a gente não se relaciona com a cruz,
somente para ser salvo. A gente se relaciona porque somos salvos, entendendo, compreendendo o que Ele fez naquela cruz. E quando a gente entende, compreende o que Ele fez, não tem cansaço, não tem gripe, não tem dor de garganta, não tem nada. Eu quero adorar, porque o melhor lugar é estar aqui. Aqui é o lugar da cura. Vai no médico, vai isso, mas não vem na igreja orar, não vem para pedir para o pastor ungir. Glória a Deus. A Bíblia me ensina a olhar para o passado, compreender o que foi feito na história, olhar para o futuro em esperança, sabendo que Ele vem. E Paulo nos orienta: examine-se o homem a si mesmo. Eu estou aqui para te dizer que você precisa voltar no primeiro amor. Você precisa voltar nos primórdios. Lembra quando você era no início? Apaixonado por Jesus. Todos os trabalhos que tinha na igreja eu estou dentro. Não perdia trabalho, não perdia culto, não perdia nada dentro da igreja. E com o passar dos tempos você puxou o freio de mão. A sua adoração não é mais a mesma. Você precisa entender isso. A sua adoração não é mais a mesma. Se você não reconhecer isso, meus irmãos, não adianta vir aqui só levantar a mãozinha. Ah, é grande, Ele é grande mesmo. Mas Ele quer que você reconheça. Aquela moça, ela não mediu esforços, ela deu o seu melhor. Deus não está querendo o seu dinheiro, não está querendo o seu carro, não está querendo a sua casa. Ele está querendo é você. Ele está querendo a sua adoração. Ele tem saudade de como você adorava, de como você louvava, de como você era na presença dEle. Que Deus os abençoe. Vamos fazer a segunda parte. Pastor Jailton estará fazendo essa parte. A reunião não acabou, irmãos. Ainda dá tempo.